Aleluia! Muitas vezes Deus se apresenta de uma maneira estranha, inimaginável, sorprendente, que a veces nos confunde. Deus é Deus, Ele é soberano. E quando Deus se manifiesta a nossa vida, Ele age de formas que a vezes não pensamos que o Senhor faria, mas Deus sempre tem um propósito, um plano perfeito e se manifesta no tempo perfeito, da forma perfeita, apesar de que nós nos confundamos, apesar de que nós não entendamos. Estamos viajando pelo livro de João com 7 Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a última, eu sou a videira verdadeira. Depois disso, começamos a navegar pelas 7 sinais do Senhor Jesus que estão registrados no livro de João, neste evangelho maravilhoso que mostra e revela a essência do Senhor Jesus, dizendo: este Jesus de Nazaré, o Galileu, é o Messias prometido. E quando analisamos, estudamos estas 7 sinais, milagres do Senhor Jesus registrados neste livro, que maravilhoso é ver a divindade do Senhor. Então, a primeira foi a transformação da água em vinho, nessa boda de Caná. A segunda, partimos aí com um pai que estava desesperado e o Senhor cura ao filho deste homem, de um oficial de um rei, à distância. A terceira foi um paralítico que foi curado no tanque de Betesda, a casa da misericórdia. A quarta foi a alimentação de uma multidão, 5.000 homens, mas pode ser que isso se duplicava ou triplicava ainda mais porque não estavam registrados as crianças, as mulheres, os idosos. E também hoje vamos à quinta sinal, um quinto milagre que mostra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, é Deus. Esta história está no livro de João, mas também está no livro de Mateus, no capítulo 14, de verso 14 até 22, e Marcos também nos fala sobre esto y nos da detalles no capítulo 6, 45 até 51. Hoje nos vamos a focar no livro de João, mas se você quiser, leia tranquilamente, analise, observe estas 3 pasajes de este acontecimiento tan grande, tan maravilloso, porque com certeza o Senhor falará novamente a sua vida e a minha vida também. Então, vamos para o livro de João. Depois da alimentação dos 5.000, este milagre tão grande, tão maravilhoso, o Senhor pide aos discípulos ir a outro lugar, ao outro lado, em direção a Cafarnaum, específicamente a Betsaida, rumo a Betsaida. E aí está o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus envia os discípulos en esta travessia pelo mar, pelas águas. Mas o Senhor ficaria despedindo a multidão, mas depois, diz um dos evangelhos, que o Senhor vai ao monte a orar. Que incrível exemplo! O próprio Salvador do mundo, o próprio Filho de Deus, separa um tempo, dedica tempo para buscar a presença do Pai. Imagine quanto mais nós precisamos de dedicar tempo a estar
na comunhão com o Senhor. O Senhor tinha que fazer muita coisa, mas olhe bem, se separa, se afasta com o objetivo de orar. Então, vamos para o livro de João, capítulo 6, verso 16 para frente. Dice, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. En un libro de Marcos dice que a tarde, até a madrugada, eles estiveram navegando, possivelmente na metade apenas da travessia. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Então, os discípulos foram enviados pelo Senhor. Eles obedeceram o mandato do Senhor. Viajam 5 ou 6 quilômetros da tarde até a madrugada. Ainda não chegavam, possivelmente estavam na metade do caminho. O vento era contrário, imagine isso, não tinham motor, não tinham esta tecnologia de hoje para a navegação, mas possivelmente eles iriam lutando contra o viento. Discípulos que posiblemente estaban esgotados, cansados, con toda esta jornada de alimentación, de este milagre, mas también ellos estaban trabajando ahí, ellos estaban cuidando a gente, haciendo parte de su ministerio. Y ahí estaban estos discípulos no mar, nas aguas, con un viento contrario, cansados, esgotados. Mas pensemos no Senhor Jesus. O Senhor despide a multidão, se afasta, se separa, como já temos falado, va al monte a orar. E nos dice que o Senhor está observando a seus discípulos. Ele vê o que eles estavam fazendo na madrugada e ele vê a luta que estes discípulos estavam passando. La pregunta es, ¿por qué un Señor que estaba allí en un monte observando esta situación, por qué el Señor no agió? ¿Por qué no hace nada en ese momento? Porque el Señor podría hacer acalma el viento y todo tranquilo y ellos van. O puede enviar un viento que no es contrario y que ayudaría a hacer esta viaje más leve. El Señor no hace nada. Está observando ahí a luta de estos discípulos que posiblemente estaban cansados, esgotados. El Señor observa. Mas siempre Dios tiene un propósito para esos momentos en donde nos también estamos lutando, muchas veces estamos cansados, esgotados, orando, clamando, Señor. Y el Señor no halla. Mas Dios tiene un tiempo perfecto. Ele age da maneira perfecta. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para esos discípulos y también para nuestra vida. Porém, sin embargo, en español, eso nos confunde, porque los discípulos estaban físicamente afastados, separados del Señor, y posiblemente Él no sabe que están siendo observados por un Señor que está allí en un monte. ¿Y cuántas veces nos sentimos de esa forma? Pareciera que el Señor no está presente, no está escutando, mas sabemos que el Señor está allí. Mas nossa sensação é de, Senhor, ¿qué está acontecendo? Dice que el Señor va en camino a encontrarse con los discípulos. En uno dos evangelios dice que Él va a prisa, rápidamente. Mas aquí, de aquí a aquí, do monte até chegar os discípulos, hay minutos, hay momentos, no sabemos cuánto. O o Señor tenía posibilidades de aparecer da nada, mas dice que va caminando sobre as aguas. Y con certeza, Dios, o Señor,
tenía un propósito para estos hombres que estaban viajando contra el viento. Y ahí vemos a aparición de dos discípulos en escena, Pedro. Y en el libro de Mateo fue registrado este acontecimiento, donde cuando observan a un Señor Jesús caminar sobre las aguas, ellos sienten miedo, temor, piensan que es un fantasma. Y Pedro dice, porque el Señor dice, no temas, eu sou, no temáis. Y Pedro dice, ok, si un Señor me convida, me invita a ir hasta donde el Señor está. Y ahí sabemos esa historia donde Pedro desce de la barca, camina sobre las aguas, y ya sabemos todos que las ondas, las olas estaban grandes, este viento estaba en contra, ainda el viento estaba en contra, observe, estaba el Señor ahí, mas el Señor tenía un propósito. Con certeza, el Señor daría una lección muy importante para Pedro y también para los discípulos, para probar su fe, para fortalecer también su fe. Y con certeza ese ensinamiento, ese aprendizado, esa lección ficaría en el corazón de Pedro, nosotros y también de nosotros, que estamos hablando hoy, y se fala, y se prega, y se ensina sobre este acontecimiento. Entonces, el Señor que estaba en un monte, que podía agir, podía hacer algo para ficar más leve a viaje de los discípulos, no halle en este momento, porque tenía un propósito para ensinar, para fortalecer la vida de estos hombres y para nosotros también. Dice que el Señor sube a la barca, sube a este barco. Y continuamos con la historia aquí en un libro de Joao. Dice, los discípulos ya tenían navegado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron Jesús andando sobre el mar, aproximándose del barco, y ficaron con miedo. Aquí no registra la situación de Pedro, porque Joao está enfocado en mostrar como protagonista al Señor Jesús. Mas Jesús les dice, sou eu, no tengan miedo. El Señor se aparece de manera inexplicable, inimaginable, age de una forma increíble, inacreditable. Estaba allí, caminando sobre las aguas. ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces Dios age de formas increíbles, de maneras extrañas para nosotros, de maneras que no entendemos, mas nos dicen, soy yo, no teman, no tengan miedo. El Señor está ahí siempre presente, presentándose de formas, actuando de maneras increíbles en nuestra vida, y nuestra mente no consigue entender. Mas Dios siempre tiene un tiempo perfecto, formas maravillosas para presentarse, para nos ayudar. El último verso dice, 21, entonces ellos os recibieron con alegría. Imagine ahí los discípulos, el Señor caminando, ver esa escena ahí con Pedro que camina sobre las aguas, y ahora el Señor está con ellos en la barca. Qué alegría, qué emoción cuando el Señor hace cosas maravillosas, increíbles, que no podemos imaginar, no podemos pensar, o no pensábamos, porque a veces esperamos que Dios haya de una forma diferente, a nosso pensar, da forma que nós creemos que el Señor va a ir. Mas Dios age de forma diferente. Lo recibieron con alegría, y luego el barco llegó a seu destino. Aquí parece que el viento ya no está en contra, el Señor está en la barca, y a viaje fue más leve. Imagine toda esta travesía
dos discípulos y cómo un Señor se presentó a ellos de forma maravillosa. ¿Cuántas veces el Señor nos confunde? ¿Cuántas veces pensamos que el Señor está distante? El Señor está allí, observando. En esta oportunidad el Señor estaba en un monte, observando a sus discípulos que fueron enviados y que ellos obedecieron y enfrentaron este viento en contra. ¿Cuántas veces estamos luchando? Mas pensemos esto, el Señor está allí. El Señor va a agir, va a hacer no tiempo cierto, da maneira que Ele piensa que é melhor para nós, de maneiras increíbles. Hay tantos testimonios que podríamos contar cuando el Señor se presenta en nuestras vidas, proveyendo, dando recursos, curando, haciendo milagres na nossa vida, na nossa família, abrindo portas que nunca pensávamos, nunca imaginamos. Esse é Deus que age de forma maravillosa. No podemos encuadrar a Dios, voy a hablar en español, encasillar a Dios, limitar a Dios. Deus vai fazer o que tem que fazer. Seus planos são maravilhosos. E se você está lutando, está cansado, está esgotado, como estes discípulos, piensa que o Senhor está observando suas lutas. O Senhor está ali com amor, observando, mas vai agir, vai actuar no tempo perfeito, da maneira que Ele pensa que é a melhor. Então, continuemos confiando en este grande Deus, grande Señor de nuestra vida. Que Dios te abençoe, que Dios te bendiga.